pessoal, vamos começar mais uma aula aqui, né? Disciplina DID, documentos e integração de dados. Hoje a aula de banco de dados vai ser sobre cardinalidade, certo? Cardinalidade seria basicamente o número de itens, né, que as entidades se relacionam, né? A entidade tal se relaciona com a outra entidade, certo? Então, para a gente ter uma ideia de quantos relacionamentos elas fazem, a gente define um mínimo e um máximo de cardinalidade, certo? Isso aí a gente vai aprender mais na prática, né? Vou passar aqui essa teoria para a gente fazer algumas práticas nas próximas aulas. Aqui, ó, a máxima ele serve para, como eu já tinha falado, né, identificar o máximo de um relacionamento daquela entidade com a outra entidade, né? Pode ser um ou n, né? Um n que significa muitos ou vários, certo? E a mínima, certo? Máxima aqui, e a mínima, como o nome já diz, o mínimo, né? No caso, nesse caso aqui, né, ele pode ser 0 ou 1, né? 1 é a participação opcional daquela entidade, né, se relacionando com a outra entidade, certo? Não vou ficar muito tempo aqui, né? Com os exemplos ficam melhor de a gente analisar. Aqui é uma simbologia, né? Essa é a simbologia de como é inserido lá no nosso diagrama de entidade de relacionamento, certo? A gente coloca, né, parênteses, né? Entre o parênteses, o primeiro a gente considera a mínima, certo? A cardinalidade mínima. A cardinalidade máxima é depois da vírgula, né? O segundo item aqui. Um exemplo de cardinalidade aqui, né? Esse aqui é um exemplo que eu coloquei, mas, né, pode ter várias outras mudanças. Por exemplo, essa daqui, como a gente viu, a cardinalidade mínima, e essa daqui é a cardinalidade máxima, certo? Da entidade cliente. Aqui é a cardinalidade mínima da entidade encomenda, e aqui é a cardinalidade máxima da entidade encomenda se relacionando com o cliente, né? Lembrando, isso aqui é o relacionamento, né? O verbo, né? Solicitar. Então o cliente solicita a encomenda e a encomenda é solicitada pelo cliente, né? A quantidade máxima e mínima desse relacionamento entre essas entidades, né? A gente usa essa cardinalidade aqui. Como é que se lê isso? Da seguinte forma: um cliente, certo? O cliente solicita uma encomenda, certo? Isso é a cardinalidade mínima. Eu poderia colocar 0 aqui. Se fosse 0, né, o cliente pode solicitar nenhuma encomenda. Só que para um negócio, né, de vendas, isso não é como é que você vai vender 0, né? Então, como é que você vai vender 0 encomendas? Então, é por isso que a gente não coloca 0, a gente coloca 1 porque é o mínimo para ser executado. E no máximo aqui, na cardinalidade máxima, né, a gente coloca aqui que um cliente pode solicitar várias, aqui ó, N, né, várias ou muitas encomendas, certo? Agora, vamos ler ao contrário, né? Uma ou várias, né? Uma ou várias encomendas pode ser solicitada por vários clientes, né? Vamos lá. Uma encomenda pode ser solicitada por vários clientes? Não, né? Não, por quê? Uma encomenda, cada cliente tem que solicitar a sua encomenda. É por isso que a gente coloca um aqui, certo? Beleza? Por isso que a gente coloca um, porque uma encomenda só pode ser solicitada por um cliente, né? Não pode ser solicitado por vários clientes, porque é como se cada cliente tivesse, né, solicitando uma encomenda ali para realizar uma compra. Imagina aí eu e mais outra pessoa solicitando a mesma encomenda. Aquela encomenda vai ser de quem, né? Dos dois. Por isso que não pode ter, né, nesse caso, nesse exemplo aqui, né, vários aqui, né? Aqui não pode ter vários, né, na máxima. Tem que ser um. Beleza? A gente vai aprendendo com o tempo isso aí, e tanto fazermos a prática. Avançando aqui, nós temos 3 tipos de relacionamento, de cardinalidade, que é 1 para 1. Vou avançar aqui para vocês verem, certo? Aqui, ó, 1 para 1. Tenho 1 para muitos,
Eu já mostro esses exemplos. E tenho muitos para muitos, são 3, beleza? Começando aqui com 1 para 1. Existe um exemplo aqui de entidade professor e entidade armário, né? Lembrando aqui do relacionamento, né? O verbo usar, né? O professor usa o armário é usado pelo professor. Como é que a gente vê essa questão da cardinalidade? Aqui, nesse exemplo, diz que é 1 para 1, né? É o mínimo 1, o máximo também 1, de professor, e um máximo e mínimo também, né? Mínimo aqui e máximo, né? Mínimo e máximo, né? Também 1 de armário. Por quê? Vamos lá. Vamos ler de acordo com o verbo. Professor, né? Um professor usa um armário, beleza? É o mínimo, né? A gente sempre, normalmente, é bom a gente sempre começar com 1 para na cardinalidade mínima, no caso, né? Se for 0, é aquela questão posicional, né? A gente poderia colocar 0 aqui, a gente poderia colocar 0 aqui, não? Um professor, por exemplo, poderia usar nenhum, né? No caso da escola da gente, tem professor que não usa armário, né? Então ele pode usar nenhum, né? Imagina que isso aqui é um 0, certo? Eu poderia colocar um 0, aquele negócio. Muita coisa em banco de dados, em banco de dados a modelagem fica muito de cada pessoa que está realizando essa modelagem, né? Do profissional que está realizando essa modelagem. Claro que existem algumas modelagens que a gente tem que fazer daquela forma, senão fica muito errado aquele banco de dados e pode dar inconsistência e não funcionar, né? Mas a gente pode mudar muito o banco de dados, cada um pode fazer de uma forma, certo? O bom do banco de dados é isso. Então vamos continuando aqui. O professor, né? Um professor, nesse exemplo aqui, né? Usa um armário, né? Poderia colocar 0, como eu já tinha falado antes, né? Mas nesse exemplo foi colocado que um professor usa no mínimo um armário, ou seja, um professor tem que ter pelo menos um armário, beleza? É assim que esse exemplo está falando. E na cardinalidade máxima aqui diz que um professor, né, também só pode usar um armário, beleza? Não pode usar muitos, não pode usar muitos, só pode usar apenas um. Isso é tipo uma regra do banco de dados, né? Você está criando uma regrinha do banco de dados que um professor só pode usar um armário, não pode usar muitos, certo? Isso é tudo inserido por código, né? Por código SQL, que é a linguagem de banco de dados, né? A gente vai ver mais pra frente, certo? Mas isso a gente está na modelagem ainda, então entenda que é só 1 para 1 aqui, né? Cardinalidade mínima e máxima 1, né? De professor para armário, né? Um professor só pode ter um armário, certo? Apenas um. Um armário só pode ser possuído, né, por um professor. Ou seja, um professor não pode ter 2 armários, certo? E um armário não pode ser o 2 armários no caso. Um armário, foi mal. Um armário não pode ter 2 professores, certo? Usando, nesse caso, né? Ao contrário da escola, né? Na escola tem professor que usa nenhum armário, como eu tinha falado para vocês. Tem professor que usa 2 armários. Tem professor que usa o seu armário e o seu próprio armário de outro colega, certo? Então, quem decide isso é quem está criando o banco de dados, beleza? Isso é um exemplo de 1 para 1, do relacionamento de 1 para 1. Aqui é um exemplo estilo conjuntos, né? Que vocês já viram muito em matemática, que esse pezinho é do professor, certo? Professor 1, armário 1, professor 2, armário 2 e assim sucessivamente, certo? Então aqui diz que o professor, né, possui somente, né, só pode possuir, né, um armário, né? Só usa um armário. O professor 2 só usa o armário 2, certo? E assim por diante. Só para exemplificar e ficar mais claro aí na cabeça de vocês. Aqui é o próximo, né? O segundo tipo de relacionamento, de cardinalidade, no caso, o segundo tipo de cardinalidade é um relacionamento, né, de 1 para muitos. Então, como é que funciona isso? Um exemplo aqui também, certo? De funcionário que trabalha em um departamento que, no caso, é trabalhado, né? Quem trabalha lá é um funcionário, né? No caso. Então, funcionário, como é que a gente lê isso daqui? A gente está lendo o quê? Primeiro, a cardinalidade foi colocada aqui mínima, foi 1 de funcionário, e a segunda,
que é a máxima, foi vários, né? E aqui só um, né? Um no mínimo e um no máximo. Vamos ver o porquê disso aí, se a gente poderia mudar ou não. Um funcionário, vamos ver aqui, um funcionário, certo? Um funcionário trabalha em um departamento, beleza. Vamos lá, vamos analisar. Se um funcionário poderia, no caso, fulano, Renan, por exemplo, funcionário Renan, poderia trabalhar em nenhum departamento? Não, né? Todo funcionário de alguma empresa tem que trabalhar em algum departamento, né? Senão o cara está ocioso sem fazer nada, né? Tem que estar dentro de algum apartamento. Por isso que essa é a cardinalidade mínima, né? 1 para 1 de cardinalidade mínima. Agora vamos ver a máxima, né? Aqui diz que vários funcionários trabalham em um departamento. Beleza, né? Eu posso ter um departamento com vários funcionários, pode ter só um funcionário nesse departamento, pode ser dois, pode ser três, certo? Esse N representa dois ou mais, né? São muitos, são vários. Então aqui diz que vários funcionários, né, estão localizados, né, trabalham em um departamento. E aqui diz que no máximo um. Poderia colocar aqui um funcionário pode trabalhar em, ou vários funcionários, né? Podem trabalhar em vários departamentos aqui, colocar um N, por exemplo. Poderia, certo? Depende muito da empresa, mas o normal é que um funcionário, né, aquele funcionário trabalhe somente em um departamento, certo? Ou vários funcionários trabalhem em um departamento somente. Né? Se for uma empresa pequena, por exemplo, existe muitas pessoas, certo? Muitos funcionários que trabalham em dois setores ao mesmo tempo, certo? Né? Mas o padrão é esse aqui, certo? Vai tudo como você queira que seja seu banco de dados. Vamos exemplificar isso aqui para ficar mais firme com conjuntos. Então, F de funcionário, D de departamento. Como é que a gente lê isso aqui, né? Aqui está dizendo que um funcionário, certo? Faz parte da onde? De um departamento D aqui. Está dizendo que outro funcionário 2 aqui, ó, também faz parte desse departamento 1 aqui, certo? Então, aquele negócio que vários funcionários, né, muitos funcionários, podem trabalhar em somente um departamento, certo? Opa. E aqui é a mesma coisa, ó. Funcionário 3 e 4 trabalham no departamento 2, certo? Somente em um departamento. Podem ver isso que esses funcionários aqui só trabalham em um departamento, eles não podem trabalhar em dois, né? Que foi o que foi proposto, né, nesse exemplo aqui, certo? Agora vamos ver aqui o relacionamento muitos para muitos, né, que é o terceiro e o último tipo de cardinalidade de muitos para muitos, né? Ou seja, N, né, N para N, certo? Lembrando, vamos lembrar aqui, ó. Primeiro é cardinalidade mínima, depois a cardinalidade máxima, né? Cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, beleza? Vamos ver aqui vamos ler esse exemplo aqui. Cliente adquire pacote, né? Lembrando aqui, ó, relacionamento adquirir, né? Verbo adquirir, adquire. Então, um cliente, aqui ó, um cliente, ele adquire um pacote, certo? Imagina que um pacote, um produto, certo? Pode ser considerado um produto também, um pacote, tanto faz, dependendo do seu negócio. Então, um cliente adquire um pacote, beleza. Cardinalidade mínima, eu posso colocar zero aqui, que é algo opcional. Vamos ver. Um cliente, no caso, vamos ao contrário, um pacote, ele pode ser adquirido por nenhum cliente? Não, né? Tem que existir alguém para pegar esse pacote, né? Não é algo que vem do além, né? Então tem que ter algum cliente. Então por isso que tem que ter esse um. E no caso, vamos fazer o inverso aqui, né? De um cliente adquirir um pacote. Um cliente pode adquirir nenhum pacote? Não, tem que adquirir algum pacote, né? Pelo menos um pacote. Por isso que esse 1 está aqui na cardinalidade mínima e não zero, né? Se eu colocasse zero aqui, eu poderia dizer que um cliente pode comprar, né? Ou seja, ele pode pagar, por exemplo, R$10 um pacote e não levar nenhum, né? Isso não existe em nenhum lugar, né? Não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu nunca vi. Por isso que se coloca um e um aqui, certo?
cardinalidade mínima, né? Beleza. Vamos para a máxima agora. Aqui está dizendo que vários clientes, né, muitos clientes podem adquirir vários pacotes. É basicamente o seguinte, né? Imagina aí pacotes, sejam produtos, certo? Aqui está dizendo que eu, né, Renan, posso, né? Eu e Gemerson, vamos dizer, Renan e Gemerson, certo? Já são dois, então são muitos aqui, né? São os dois clientes, Renan e Gemerson, podem adquirir vários pacotes, né? Ele pega o pacote lá de alface, eu pego o pacote, ele pega o pacote de alface, de tomate, eu pego o pacote de lá das frutas, certo? Com vários pacotes, beleza? Então sim, podem sim, certo? Poderia colocar aqui 0? Não, porque é a máxima, né? Se a mínima já é 1, como é que eu vou colocar 0 na máxima, né? Então por isso que é de n para n, né? Certo? Pode ser um ou mais, né? Pode ser um ou muitas, uma, duas, pode ser 3, 4, 5, infinita, né? E aqui também, né? Os pacotes também podem ser de 1 para muitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito, beleza? Vamos exemplificar isso aqui para deixar bem firme esse conhecimento. Então aqui, ó, o cliente, né, cliente 1, ele pode fazer o que? Pegar vários, né, adquirir vários pacotes aqui, certo? Esse cliente 1, ele adquiriu o que, ó? Segue a reta aqui, ele adquiriu o pacote 1 e adquiriu o pacote 2, certo? O cliente 2 fez o que? Adquiriu, pelo que eu estou vendo aqui, somente o pacote 2, beleza. Somente o pacote 2. E o cliente 3, ele está fazendo o que? Adquirindo vários pacotes, certo? Vários pacotes. O cliente 3, ele está adquirindo o pacote 2, o pacote 3 e o pacote 4, certo? Então, muitos para muitos, né? Repara aqui também que o pacote 2 está sendo adquirido, esse mesmo pacote, vamos dizer que esse pacote 2 é um pacote de verduras, certo? Alface, entre cenoura, pepino, um monte de verduras aí, certo? Então, o pacote 2 aqui, ó, é adquirido pelo cliente aqui, ó, segue a reta 3, é adquirido pelo 2 e também é adquirido pelo 1, certo? Então, muitos para muitos, beleza? Basicamente isso. E dúvidas vocês podem tirar comigo, certo? Vocês podem tirar pelo WhatsApp, certo? Ou pelo Classroom. Como eu sempre falo, pelo WhatsApp é mais rápido de tirar essas dúvidas, então, né, fiquem atentos aí para tirar essas dúvidas caso vocês tenham. Um abraço, até a próxima.